Hoje estou gravando esse vídeo aqui já pela segunda vez porque eu acidentalmente apaguei o vídeo anterior, né? Mas tudo bem, não tem problema. Vamos aqui para mais um vídeo onde vamos falar sobre a criação de um método que busca desenvolver em nós o contato com as ideias superiores. Quando eu comecei a ensinar poesia, foi com uma finalidade muito clara. Eu percebi que certas coisas, certos elementos, certas ideias, elas só podem ser assimiladas através de um contato direto. Algo que a gente vai ver mais para frente no vídeo, que eu vou falar sobre o conceito de nous. E esse contato direto, ele precisa ser trabalhado por vias diferentes. Não há como desenvolver isso apenas com a razão. Então eu comecei a ensinar poesia para pessoas que não necessariamente queriam ser poetas, mas eu queria fazer com que, ao tomar contato com certos elementos presentes na poesia, como o ritmo, como as imagens, né, e certas sensações que são transmitidas no momento em que está se lendo, a pessoa pudesse construir em seu interior referências para lidar ou tomar contato com certos conceitos, com certas ideias. Eu acreditava que isso seria possível através do que se chama hoje a formação do imaginário. E o que se trata isso, né? No que consiste isso? Vamos pensar o seguinte: eu vou tentar fazer uma espécie de ponte aqui, uma certa adaptação, mas se, por exemplo, eu peço para você que está me assistindo, né, um favor, né, sei lá, apanhar para mim numa marcenaria um graminho, né, ou seja, aqui é uma ferramenta muito específica. Se eu falo isso a ti, né, o que pode lhe vir na cabeça? Ou você tem essa ideia, né, esse conceito, esse referente na sua cabeça, né, na sua mente, que vai estar relacionado com o tripé da linguagem, né, o signo, o significado e o referente. Ou você tem isso de pronto, né, como uma referência clara e você vai buscá-lo, ou você precisa desse referente. Você vai buscar essa palavra, sei lá, no Google, ou você vai buscar num dicionário, enfim. Isso é um ponto importante porque é o que estabelece uma comunicação. Eu já falei aqui, né, em outros momentos, que a linguagem é o que estabelece pontes. E a primeira ponte que nós devemos estabelecer é a ponte do nosso mundo interior para com o mundo externo. Em outra situação, em outra instância, a gente deve estabelecer uma ponte entre nós e o outro. Então, desse ponto de vista, a linguagem ela faz a descoberta do outro, como diria Gustavo Corsão no seu livro, né, de mesmo nome, A Descoberta do Outro, que para mim é um dos pontos fundamentais no que tange ao desenvolvimento do artista. Então, quando eu comecei a ensinar arte, eu pensava o seguinte: eu vou ajudar as pessoas com alguns referentes, alguns referenciais, melhor dizendo, do, para o seu imaginário, né? E através de algumas poesias, alguns textos, elas vão ter maior clareza de alguns tópicos, de algumas coisas. E essa clareza vai permitir com que elas possam ter um tomar contato com ideias superiores, o que nós chamamos de arquétipos, por exemplo. Alguns conceitos filosóficos só podem ser assimilados dessa forma. Porém, eu me esbarrei, né, me bati com uma grande barreira, uma grande dificuldade, que é justamente o ponto emocional da coisa. Então, é como se entre o corpo do poema, né, a forma externa do poema, a sua aparência, que eu posso ler com os meus olhos, com os meus sentidos, né, e perceber algumas coisas com por exemplo, se eu leio, ao mesmo tempo que eu estou lendo, eu estou ouvindo o que eu estou lendo, né? Preferencialmente um poema se deve ler em voz alta, e eu vou percebendo certas nuances, né? E isso tem uma coisa física mesmo. Tem isso, né? Que é muito
claro, muito mais concreto do que qualquer outra coisa, e tem as ideias que são transmitidas, né? A mensagem que está na poesia ou para o que é deixada pelo poeta. Entre esses dois extremos existe sempre um intermediário, e esse intermediário tem dois pontos principais, que são os nossos sentimentos, né? Nossas emoções, nosso campo psíquico, que guarda uma série de questões, e o nosso campo mental, com algumas ideias, com alguns conceitos que nós carregamos internamente, né? Mas que pode muitas vezes estar se relacionando com a experiência individual da pessoa, né? Que pode também estar relacionado com uma série de fantasias, porque através de uma experiência pessoal, eu posso, na verdade, tirar uma série de conceitos errados sobre a vida que eu experiencio. Posso ter uma opinião vulgar ou baixa sobre as coisas. E acontece que, se nós queremos superar esse nível, né, superficial, quando nós tomamos contato com a poesia, eu preciso sair dessa dicotomia, né, ou dessa, não é exatamente uma dicotomia, mas um conflito ou uma prisão que existe entre aquilo que nós assimilamos, aquilo que nós adquirimos ao longo da vida. E essa confusão, para que o sentido do poema passe no nosso corpo físico, né, dos 5 sentidos, que no caso está relacionado com a visão e a audição principalmente, mas a gente pode trabalhar com todos os sentidos, até olfato, paladar, visão, audição e tato, né? Quando a gente está pensando num poema, justamente pela capacidade que ele tem de sintetizar os significados, né? As imagens, o discurso, para a gente superar esses elementos, a gente precisa sair um pouco da nossa vida autocentrada, né? Da nosso posicionamento, que é muito egoísta muitas vezes, e passar a um ponto de vista mais nobre. Então, essa baixeza, né, nossa visão, nosso olhar superficial às coisas, ele não pode ter se nós queremos entender certos elementos mais profundos, mais filosóficos. Então, no Clube do Livro, justamente, eu comecei a trabalhar esse ponto. Como a percepção ou a nossa experiência vai interferir na maneira como nós assimilamos certos conceitos. E para isso é importante, primeiro, estabelecer o que está sendo transmitido, né? E aí eu dou um exemplo que eu gosto sempre de dar, né? Que tem aquele brinquedo que você encaixa o triângulo no triângulo, o círculo no círculo, o quadrado no quadrado. E muitas vezes o que a gente faz é atribuir formas diferentes ao que está sendo transmitido. Ou seja, a gente está deturpando, a gente está adulterando as informações que são chegadas através dos sentidos ou que são transmitidas por outros, porque nós temos uma certa visão tendenciosa sobre as coisas, uma opinião vulgar, insuficiente, baixa, rasteira. Nós vamos aplicando nossos preconceitos para as coisas que nós nos relacionamos. Acho que eu nunca falei de forma tão assim direta sobre esse ponto, mas é muito importante, porque o que acontece muitas vezes é que quando a gente vai tomar contato com esses elementos superiores, nós não temos alcance. Nós relacionamos, por exemplo, quando a gente fala de amor, né? Amor que o gesto humano na alma escreve, vivas faíscas me mostrou um dia, donde um puro cristal se derretia por entre vivas rosas e alva neve. Esses versos de Camões, eles não têm um significado maior para a pessoa que, sei lá, a paixão que ela teve na adolescência, ou um romance que ela viu em Malhação, né? na época da Malhação. Isso tudo são nossos referenciais, são os personagens
que rondam, ou os conceitos que rondam, ou os personagens que rondam o nosso imaginário, que nós atribuímos aquelas palavras. Então, assim, precisamos qualificar os nossos elementos mentais, tá? Os agentes que estão na nossa mente, na nossa psique. Precisamos qualificar a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, porque do contrário, o que nós vamos fazer não é se abrir às experiências, mas sim ter uma espécie de síndrome de Procusto, né? Que é aquele personagem da mitologia que tinha camas, né, de tamanhos iguais, e quando uma pessoa chegava e não se encaixava naquela cama, ele ou cortava as pernas da pessoa ou esticava, né, braços e pernas até que ele distendesse para caber naquela cama. Ou seja, nós temos, é um sinônimo de mediocridade, de padronização, é um sinônimo de que o mundo precisa se encaixar à nossa visão, quando isso é uma espécie de loucura já. E por isso, né, que muitas vezes eu costumo dizer também que nós não temos que ressignificar nada, as coisas têm o valor que elas têm. Nós precisamos encontrar o valor que existe em cada coisa, não ficar fantasiando, não ficar inventando, porque tudo já tem um valor muito poderoso por si só. Isso é um assunto para um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, deixe na descrição. Mas voltando para o método, né, para a maneira como eu comecei a ensinar, eu percebi então que se nós não trabalharmos a trava emocional, a maneira como nós assimilamos o mundo, nós vamos sofrer do que eu chamo de um aprisionamento emocional, de de uma prisão emocional, de um acorrentamento. Então, essa trava que nós temos no emocional faz com que nós não consigamos assimilar ideias mais profundas, ideias mais sublimes, ideias mais universais, e ficamos sempre no nosso mundinho lá, como um bichinho, né? E assim, isso é um assunto muito sério. Eu estou aqui falando de forma mais incisiva, mas é um assunto que é de difícil trato, porque muitas vezes a gente vai lidar com certos traumas, e o trauma ele é sempre inconsciente, né? Assim, se não em sua percepção do trauma, mas sim consciente na maneira como nós lidamos com ele ou não lidamos, né? Então, assim, esse ponto precisa ser trabalhado de alguma forma, e ele é sempre muito bem trabalhado se nós conseguimos fazer isso de forma indireta, como se comendo pelas beiradas, assim, a gente vai tangenciando o tema e só depois nós abordamos ele diretamente. Isso se mostra eficaz dentro de um processo de formação poética, ou seja, você vai lidando com as questões emocionais daquela pessoa, né? E vai fazendo com que ela possa ir tirando aquilo de dentro e começar a dar uma forma àquilo. Porque o grande problema é quando isso está no nosso mundo psíquico sem uma forma definida e nós não conseguimos pegá-lo, né? Fica como se fosse uma névoa, né? A gente não consegue pegar a névoa. Mas quando a gente coloca aquilo num molde e solidifica isso, agora a gente pode trabalhar, dar um nome a isso, e aquilo não mais nos domina, nós dominamos a coisa. Então, precisamos então desenvolver, antes de fazer essa formação do imaginário, fazer o que eu chamo aqui educação sentimental, que é o nome do livro do Julián Marías, que é também o nome da novela do Flaubert, que trata esse livro de uma forma de educar a nossa espontaneidade. A espontaneidade ele é nada mais do que a maneira como nós nos relacionamos com o mundo e nós atribuímos certos valores ao mundo. Então, espontaneamente nós temos interesse por umas coisas e por outras coisas não temos. E o ideal não é que a gente simplesmente bata a palma para isso, mas sim que a gente compreenda qual dessas coisas que eu tenho, que me chamam a atenção, tem um valor verdadeiro por detrás.
Se eu descobrir que nenhuma delas possui valor verdadeiro por detrás, eu não devo seguir nenhuma delas, ou seja, preciso encontrar novos interesses, novas coisas, as quais espontaneamente eu direciono a minha atenção. Então, se caso contrário, possuo elementos em mim que tenham valor, ou que, não em mim, mas que eu tenha essa espontaneidade, eu devo então ir atrás dessas coisas que a minha psique espontaneamente se volta. Então, eu preciso trabalhar e ir na direção dessas coisas, porque isso vai potencializar os meus afetos, as minhas paixões, as minhas emoções, tá? Então, e vamos indo na raiz das coisas, à medida em que nós vamos nos relacionando com elas, tá bem? Isso vai fazendo com que a gente possa tratar os temas de forma inteligente, porque a gente tem uma falsa concepção, por exemplo, de que a inteligência é simplesmente a razão isolada das coisas. Isso é falso, porque o ser humano é um ser integral e a inteligência está... A marca da inteligência é justamente perceber o que é verdadeiro e o que é falso. Então, o que é verdadeiro na condição do ser humano? Ele é um ser de múltiplas camadas. Ele possui um corpo, ele possui uma alma, ele possui um espírito, e dentro dessa alma tem emoções e pensamentos e apetites. E ele precisa aprender a lidar com essas coisas, e o corpo precisa de cuidados, e ele tem obrigações e tal, obrigações, empregos e família. Ele precisa cuidar disso tudo ele mesmo, não pode terceirizar essas responsabilidades. E no momento em que a inteligência reconhece que a condição do ser humano é essa, abraça essa condição e lida com essa condição. E não isola, porque o ser humano não é esse ser de puramente pensamento, né? Se assim o fosse, não estaríamos nessa condição atual, né? De termos um corpo, tá? Então, assim, talvez, né, e aí pensando de forma ontológica, nossa origem não seja corporal, né, seja puramente espiritual, mas no momento atual, na nossa condição atual, o que nós temos é uma série de coisas para lidar, e a inteligência reconhece isso, abraça isso e trabalha em cima disso. E isso quer dizer que pensamentos e emoções precisam ser conjugados. Na medida em que eu não consigo tratar um assunto emocionalmente, de forma emocionalmente saudável, eu não consigo pensar direito nele. Eu não consigo tratá-lo com inteligência, eu não consigo superar as questões que precisam ser superadas ali, tá? Então, para que a gente possa ascender às ideias superiores, a gente precisa primeiro formar o imaginário. Ok, mas para formar o imaginário eu preciso primeiro formar uma educação sentimental, ter uma educação sentimental, saber gostar daquilo que é bom, rejeitar aquilo que é ruim naturalmente. Isso é necessário passar por uma educação. E essa educação sentimental vai, por extensão, nos exigir uma educação de hábitos, né, de coisas que eu gosto de consumir, de hábitos que eu tenho no meu dia a dia. Naturalmente a gente vai buscar querer coisas mais saudáveis, né? A gente vai querer ter hábitos mais saudáveis, né? Estar em contato com a natureza, estar em contato com pessoas que tenham uma maior qualidade de vida nesse sentido, tá? Porque a gente vai se habituando, habituando não é um bom termo, mas a gente vai buscando espontaneamente aquilo que nos faz e nos constrói melhor, tá? Nos faz melhor e nos constrói melhor. E isso é um dos pontos que eu tenho tratado lá no Clube do Livro, porque estamos falando no Clube do Livro da beleza, estamos em busca da beleza. Inclusive, se você tem interesse nesse clube, o link vai ficar aqui na descrição para você entrar em contato conosco. Então, a beleza é um dos elementos mais complicados de serem tratados, justamente pela sua relação próxima que tem com os sentidos, né? E
Justamente para que a gente não confunda uma coisa pela outra, precisamos fazer uma espécie de desintoxicação de certos conceitos e certas ideias viciadas que nós possuímos e tratar as coisas de forma mais, como posso dizer, aberta, mais positiva. Isso ficou meio vago, mas de maneira que a gente possa abraçar o que vem de fora, o que está sendo colocado pelo autor e aprender a ir refletindo sobre as coisas com o tempo, dando o tempo certo da maturação, dando o tempo certo de decantação, tá? Então, para o vídeo de hoje é isso. Na minha concepção e no meu método, eu primeiro trabalho justamente a educação sentimental, porque a forma poética ela vai ser melhor assimilada quando os elementos dos sentimentos estiverem bem encaixados. E isso vai gerar depois um imaginário bem disposto e com os referenciais corretos e que vai posteriormente nos proporcionar ou nos possibilitar o acesso às ideias superiores. Tá bem? Então a linguagem permite isso, a linguagem faz com que a gente possa acessar as ideias superiores. Quando a gente vai ajustando cada ponto desse, tá bem? Então é isso, vamos ficando por aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Tchau, tchau.